Boa noite! Outra quinta-feira, estamos aqui animados, faltando pouco menos de um minuto para começarmos a nossa live. Livro de hoje, Arrume a Sua Cama, do almirante William H. McRaven. Mais de 4 milhões de livros vendidos no mundo. Boa noite, tudo bem? Estamos aí testando o som, me deem um ok, está tudo certo. Boa noite, Eugênia. E vamos iniciar em breve a nossa live. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Pontualmente às 8 horas, sejam todos bem-vindos, boa noite, o pessoal vai chegando e a gente vai falar hoje sobre este livro, Arrume a Sua Cama. Teve muitas vezes entre os mais vendidos. Esse livro é uma edição de 2019, tá? Ah, obrigada, Eugênia, estão ouvindo bem, né? Então eu vou naquela linha que a gente já conhece, fazendo as citações, trazendo, né, as experiências, o escrito do autor. E esse livro, ele é muito diferenciado, vale a pena, é de fato uma inspiração. E a gente acaba, assim, perdendo o direito e a oportunidade de reclamar da nossa vida depois que a gente lê esse livro, literalmente, tá? Já falei isso outras vezes, porque a gente tem muitas histórias de vida que de fato nos inspiram, mas este é mais uma pérola que vale a pena. E eu começo a citação do livro dizendo a seguinte frase: a vida é difícil, mas, segundo o próprio autor, disciplina, determinação, uma atitude positiva e o suporte dos que estão ao seu redor é o suficiente para superar qualquer obstáculo. E ao longo do livro ele traz exemplos práticos dessa afirmação e a gente vai falar um pouquinho, óbvio, durante a live. Em tese, teoricamente, as 10 lições aprendidas no treinamento das Forças Especiais da Marinha Americana, então quando ele estava treinando para entrar na equipe, no grupo do SEAL, essas 10 lições aprendidas trouxeram para ele, tinham um apelo universal. São lições simples, mas igualmente importantes para enfrentar os desafios da vida. Não importa quem você seja, muito menos aonde você está. Então, em qualquer momento, em qualquer situação da sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, essas 10 lições aqui podem lhe ajudar a superar os obstáculos, a continuar firme, a resolver os problemas, foco na solução e, óbvio, a ter uma vida mais leve e mais feliz. Boa noite, meu bem, seja bem-vindo. Cada capítulo do livro, são 10 os capítulos, ele traz contextos específicos que vão exemplificando a temática do próprio capítulo, que está, óbvio, diretamente relacionado à experiência do autor, tá? Então, ele traz as vivências, as inspirações através da disciplina, perseverança, honra e coragem, não só da experiência dele, mas da convivência que ele teve com as outras pessoas que estavam participando do treinamento com ele, tanto colegas, né, ombro a ombro, vamos dizer assim, quanto os superiores e tudo o que eles passaram durante esse treinamento. Literalmente, eu poderia dizer que a gente chama de o que eu conheço como acid test para a vida, para sobreviver. Se sobreviver a esse treinamento, nada mais te derruba nessa vida. E aí, vou trazer uma citação do The Wall Street Journal, que relacionado ao livro, né? Então eles colocam assim: o livro deveria ser lido por todos os líderes, um livro para inspirar os seus filhos e seus netos a serem o que eles querem ser. Então, o almirante McRaven serviu a Marinha dos Estados Unidos, teve honrarias diversas, distinções diversas e serviu de exemplo durante 37 anos, exercendo comando, né, comandando aí em vários níveis, crescendo sempre, sendo então o seu último cargo, o cargo de comandante das Forças de Operações Especiais. Ele é o responsável, o chefe responsável, por exemplo, para vocês terem uma ideia,
da prisão de Osama Bin Laden. Em 2018, ele reitor da Universidade do Texas ainda, e foi o local onde ele preferiu um discurso numa aula inaugural no ano de 2014 que motivou a escrita desse livro. A partir desse discurso, foi publicado no YouTube, viralizou, ele passou a dar palestras, virou um palestrante, e a partir de suas palestras, então, surgiu a necessidade e a motivação para a escrita do livro. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Então, a gente vai começar falando sobre cada um dos capítulos, ele tem um tema específico e a gente traz aí algumas ideias do autor e talvez algumas das suas vivências e experiências. Primeiro capítulo e a primeira lição: comece o dia com uma tarefa feita. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama, que por sua vez é o título do livro, né? Arrume a sua cama. Então, ele cita ali várias circunstâncias de quando ele entrou para o CIO, para o treinamento do CIO, e uma das tarefas que eles tinham que fazer diariamente é arrumar a cama ao levantar. E eles eram inspecionados, de forma que a cada inspeção, a cada checagem dos seus superiores, olha o nível de detalhismo que chegava. O lençol tinha que estar esticado de tal forma que, ao atirar uma moeda sobre o lençol, essa moeda tinha que virar e voltar para a mão do comandante ou do superior lá, seja ele qual for, tá? Então, de fato, era uma tarefa exigente ou exigível, mesmo parecendo simples, que é o fato de arrumar a cama. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda, bom te ver por aqui, tava com saudade. E aí eu trago uma citação do próprio autor: a vida é dura e às vezes pouco pode se fazer para influenciar o resultado do dia. Demonstrando disciplina e atenção ao detalhe, sabia que eu havia feito algo que poderia me orgulhar, não importa quão pequeno fosse. Então ele está falando sobre o fato de arrumar a sua própria cama. Fazer bem a sua primeira tarefa do dia era extremamente importante. Na verdade, ao fazer bem feita essa primeira tarefa do dia, já dava a ele uma noção de como seria o seu dia. Quando algo dava errado, quando o superior implicava com alguma coisa, quando não ficava na perfeição exigida aquela cama, ele já sabia que ele podia esperar coisas diferentes acontecerem no dia a dia dele. Boa noite, Jaque, seja bem-vinda. A vida cotidiana precisa dessa sensação de organização. Às vezes, o simples fato de arrumar a cama pode dar o estímulo que precisamos para começar o dia e a satisfação de terminar este dia bem. E se você quer mudar a sua vida e talvez o mundo, sim, você deve começar arrumando a sua cama. Eu me lembro de várias situações de pessoas, hoje em dia existe, né, um grau de exigência muito alto, questionando, querendo, exigindo, cobrando de você várias coisas, sendo que a pessoa não faz o básico. Então, assim, tem pessoas que não arrumam a sua cama, não lavam a sua própria roupa, não fazem a sua própria comida e nem pagam por ela, ou para que alguém o faça, e estão cada vez mais exigentes. Então, vale a pena a gente lembrar aí a importância da nossa atitude e de começar o dia fazendo uma tarefa bem feita. E aí vamos então para o capítulo 2. Você não vai conseguir sozinho. Não vai conseguir sozinho. Se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. E aí, todo capítulo começa com essa frase, tá? Se você quer mudar o mundo, 3 pontinhos, alguma coisa. E aí, encontre alguém que o ajude a remar, é porque durante todo o capítulo ele exemplifica a condição ali do treinamento deles, né? Então, que você tinha que remar, tinha o seu parceiro de remo, quando um fazia algo errado, o outro pagava o castigo junto, ou quando um precisava de apoio, era o seu parceiro de remo que às vezes sustentava ali a ponto de não fazer com que eles clefassem na tarefa, na atitude. Então, a citação é a seguinte:
Aprendi cedo a valorizar o trabalho em equipe e a necessidade de confiar em mais alguém para me ajudar a vencer as tarefas difíceis. E aí muitas vezes vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso, né? O quanto que a gente precisa do apoio dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, às vezes até de estranho. Quem aqui já ficou com o pneu furado no meio do nada, no meio da rua e foi um estranho que ajudou? Foi um estranho que veio salvar a vida ali. Né? Quem às vezes não precisou de alguma situação ali mais complexa, inesperada muitas vezes, e veio uma pessoa auxiliar, entende? Então, assim, ele fala que ninguém, absolutamente ninguém, está livre de momentos trágicos na vida, mas que nestes momentos a gente precisa lembrar quem a gente realmente é e nos livrar rapidamente da autopiedade. Sair do processo de vitimização, de se achar coitadinho, de achar que o mundo é cruel com vocês. E tem um capítulo que ele fala que é o mundo é cruel, sim, tá? Então a gente precisa ter esse choque de retomada de consciência de quem nós realmente somos, tá? Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Boa noite, Flor. Então, ele coloca assim que desistir não deve ser uma opção, mesmo nos momentos mais difíceis, tá? Então, desistir não deve ser uma opção e é importante lembrar de quem se apresenta ao nosso lado durante as possíveis dificuldades. E aí ele relata algumas situações também durante o treinamento e de pessoas que fizeram parte da vida dele, que ajudaram em momentos difíceis, trágicos, até entre a vida e a morte, que ele jamais se esquecerá. E isso, eventualmente, é comum a gente ver também, né? Às vezes as pessoas se apoiando umas às outras e por uma mudança de contexto, você muda de cidade, você muda de cargo, você muda de empresa e você pode acabar se esquecendo das pessoas que fizeram parte do seu processo, da sua caminhada, eu ousaria dizer até do seu sucesso, né, do futuro da sua vida. Então, não se esquecer disso. Não esquecer que você vai ter momento difícil na sua vida, óbvio, mas que você tem pessoas ao seu lado que o ajudarão a suportar e superar esses momentos difíceis. Só uma boa equipe pode nos ajudar a cumprir o nosso destino. Então, nós precisamos, muitas vezes nós dependemos e somos parte de uma equipe a qual nós vamos ser ajudados e também estaremos dispostos a ajudar. E aí eu trago uma citação para finalizar esse capítulo. Encontre alguém para compartilhar a sua vida. Faça tantos amigos quanto possível. E nunca esqueça que o seu sucesso depende dos outros. Então, você tem que ter clareza disso. Você não vai conseguir sozinho. É o tema, o título deste capítulo, tá? Lembre-se disso. Compartilhe a sua vida, compartilhe as suas experiências, esteja disponível, aumente as suas relações, fortaleça os seus vínculos, os seus laços afetivos, né, as pessoas em quem você confia, saiba que você pode contar com elas e para que elas saibam que pode contar com você também, tá? Terceiro capítulo, tudo o que importa é o tamanho do seu coração. Na verdade, é o tamanho do coração, né? No caso, nós estamos falando aqui entre nós, então do nosso coração. Se você quer mudar o mundo, avalie as pessoas pelo tamanho do coração. Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Então, eu vou trazer uma citação aqui que ele relata esse contexto do SEAL, né? Do treinamento do SEAL. Todo o treinamento do SEAL consistia em provar alguma coisa. Provar que tamanho não importa. Provar que cor da pele não muda nada. Provar que dinheiro não faz ninguém melhor. Provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que o talento.
Tive a sorte de aprender essa lição 1 ano após o início do treinamento. Ou seja, se ele teve a sorte, quer dizer que poderia ter sido pior. E, gente, lendo o livro, tem coisas ali que parece que você fala assim, não, é filme, não é verdade, ele não passou por isso, não é essa a realidade, mas é o relato da vida dele, tá? Então, tudo que importa é o tamanho do coração. Nunca deixe que alguém lhe diga do que você é capaz. Se você pode ou se você não pode fazer algo. Principalmente se esse algo é alguma coisa que você sabe que precisa ou que tem que ser feito. Aquilo que você sabe que deve fazer, que você precisa, que você tem clareza, né, das suas atitudes. Apenas seja você e faça. Não é o tamanho das nadadeiras que contam, mas o tamanho do coração. E aí ele faz, né, óbvia citação, analogia com as nadadeiras em função de um treinamento ali nas águas em mar aberto que eles passam e que muitas vezes os soldados de estatura menor ou com a perna curta, como eles falavam, braço curto, eles muitas vezes eram satirizados, o pessoal tirava, né, sarro deles, enfim. Então, muitas vezes também havia uma surpresa positiva, porque soldados que eles achavam que não iriam completar a missão, né, conseguir cumprir com a tarefa dada, eram, se não os primeiros, um dos primeiros a chegar. Então, existia também essa condição, né? Boa noite, Paulinha, seja bem-vinda. 4º capítulo. A vida não é justa. Siga em frente. Então, a vida não é justa. Não adianta reclamar. Se você quer mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Muitas vezes as coisas acontecem totalmente sem lógica. É difícil aceitar determinadas circunstâncias. Então, assim, não é aquela visão de Poliana achando que tá tudo bem, né? E que a vida é assim mesmo, ó céus, ó vida, ó mundo cruel. É uma visão simples da realidade, né? Por quê? Porque às vezes as coisas acontecem sem lógica. Então ele traz aqui os exemplos durante o treinamento que eventualmente estava tudo certo, tudo perfeito, e eles eram castigados pelo simples fato de saber, entendo eu, que pelo simples fato de saber que era como se fosse um teste de resistência, entendeu? Um teste de disciplina, determinação, coragem, honra, tudo aquilo que ele traz no início, no prefácio do livro. Então, ele fala assim, ó, que muitas vezes as coisas acontecem totalmente sem lógica. É difícil aceitar determinadas circunstâncias, então, de fato, é difícil. E aí ele traz um relato que, eventualmente, os superiores, eles viravam empanado de areia, assim que é o apelido. O que é isso? Após o treinamento ali nas águas do mar, do oceano, onde eles estivessem treinando, eles eram penalizados, sofriam um castigo, muitas vezes sem saber por quê. E o que eles tinham que fazer? Quando eles saíam da água, o superior dava lá o comando, que eles sabiam que alguma coisa deu errado, e eles tinham que se arrolar, se enrolar, se rolar na areia, e eles ficavam como um empanado de areia. Então, com a água, com a roupa molhada, eles se rolavam na areia, por completo, areia da cabeça aos pés, e assim eles passavam todo o dia. Muitas vezes sem saber qual é o motivo do seu castigo. E aí eu vou trazer uma citação que na verdade é um diálogo do instrutor Martin com ele, né, o Sr. McRiven. E aí o instrutor fala assim para ele: Sr. Mac, você tem alguma ideia de por que é um empanado de areia esta manhã? Foi uma situação, um dia em que ele, ao sair da água, sofreu lá a represália e virou um empanado de areia. E aí ele respondeu para o instrutor Martin: não, instrutor Martin, eu não sei porque eu sou um empanado de areia esta manhã. E aí o que o instrutor retornou para ele de satisfação, explicando por que ele era um empanado de areia naquela manhã?
Porque a vida não é justa, Sr. Mac. E quanto mais cedo o senhor aprender isso, melhor o senhor será. Durma com esse barulho, como eu ousaria e costumo dizer, né? Então, porque sim ou porque não? E aí, o que o Mac Riven aprendeu, né, dentro ali de vários contextos onde eles sofreram castigos, represálias, muitas vezes sem entender o porquê. Não pense que o lugar onde você foi criado, a maneira como seus pais te trataram ou a escola que você frequentou determinam ou determinarão o seu futuro. Isso não faz parte da realidade. A vida é determinada pela maneira como as pessoas lidam com as injustiças na vida. Então, é a forma como você lida com aquilo que acontece a você. Aceite isso, aprenda, dê o seu melhor e viva com a sua postura, sendo exemplo, inspirando pessoas da melhor forma possível, apesar do aparente caos que possa estar acontecendo ao seu redor, tá? Então, a vida não é justa, siga em frente. Faça o que tem que ser feito e bola para frente. E aí eu finalizo o capítulo 4 com uma citação dele. Não se queixe, não culpe nada ou ninguém por seus problemas. Levante a cabeça, olhe para o futuro e siga em frente. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Então, qual que é a moral da história desse capítulo? Não adianta reclamar, não adianta chorar pitangas, né? Não adianta se sentir injustiçado. A vida não é justa mesmo. Então, siga em frente, faça o que tem que fazer. Tá reclamando de alguém? Faça melhor. Tá cobrando de alguém? Vai lá e faz, tá? Mão na massa, né? Olhe para o futuro e siga em frente. E aí chegamos então no 5º capítulo, tá? O fracasso pode tornar você mais forte. Se você quer mudar o mundo, não tenha medo do circo. E aí eu vou explicar então o que é o circo, né? O circo era um castigo no treinamento do Sil, onde o fracasso tinha um preço e os parceiros da equipe sofriam juntos, como ele fala lá desde o exemplo do nado, né? Em remar juntos. Então, o que era exatamente esse circo? Eles tinham um treinamento diário e aí tinham como se fosse no triatlo, várias tarefas, várias funções. E aí os últimos a chegarem, eles eram enviados para o circo, dia do circo. Boa noite, Júlio, seja bem-vindo. E o que significava esse circo? Por exemplo, se eles ficavam 4 horas, né, da manhã, as 4 primeiras horas da manhã, fazendo atividades, nadando, correndo e tal, o circo queria dizer que eles iam ter que fazer mais 2 horas, 3 horas ou 4 horas, ou seja, eles ficavam exaustos refazendo aquelas atividades. E o que acontecia? Como eles ficavam exauridos, no dia seguinte, eles fatalmente chegavam de novo nos últimos lugares, chegavam atrasados. E aí, o que acontecia? Ia para o dia do circo de novo. Então, olha só a injustiça da vida. Quanto mais eles atrasavam, mais eles tinham que trabalhar, ficavam ali no determinado esforço, né, da atividade do dia, e pior eles ficavam para estarem melhor no dia seguinte e conseguirem se livrar do circo. E aí, olha a lição aprendida. Com o tempo, o circo, que começara como um castigo pelo fracasso, tornava-nos mais fortes, rápidos e confiantes. Então, o que aconteceu? Eles passavam pelo dia do circo e ficavam no circo 2, 3, 4 dias, mas eles não tinham alternativa. Então, como eles eram quem mais se especializavam naquelas atividades, o que aconteciam? Eles acabavam se fortalecendo. E aí começavam a reverter a situação. Então, novos fracassados, novos atrasados é que passariam aí viver o dia do circo. E aí eu trago a seguinte citação:
dele. Pagaremos por nossos fracassos, mas se perseverarmos, se deixarmos que esses fracassos nos ensinem e nos fortaleçam, estaremos preparados para enfrentar os momentos mais difíceis. Então, você vê que vai vindo o encadeamento lógico, né, para essas 10 lições, né, ou dessas 10 lições que ele traz no livro, que a gente vai também integrando uma a outra. Então, a gente não lembra lá, né? Não podemos, temos que lembrar que temos pessoas juntas. Outra coisa, o dia do circo não era só para você, não era para o último, era para os últimos, os parceiros, sempre com essa questão da equipe, sempre mais de um passando vergonha junto ou sofrendo, né? Pagando pelos seus fracassos juntos. E aí ele reflete da seguinte maneira: provavelmente muitos de nós já teríamos desistido lá no segundo capítulo, né? Nem sempre conseguimos ser o melhor, mas sempre podemos dar o nosso melhor. Os fracassos passados devem nos fortalecer e ensinar que ninguém está livre dos erros. Então a gente tem que ter uma visão realista, né? Saber e ter tranquilidade frente a essa nossa realidade. Saber que a vida não é justa, saber que nós teremos obstáculos a serem superados, ter tranquilidade, reconhecer quem nós somos, né? Ele fala lá no começo também, né? Olhar para você e saber quem você é, e ele fala isso o tempo todo, porque eu penso que se eu puder tirar uma moral história do livro e não de capítulo por capítulo, a moral da história é: confie em você e saiba quem você é, tá? Porque ele traz essa necessidade o tempo todo frente aos desafios que eles passaram durante todo o treinamento, né? E o treinamento do Sil não era assim: preciso fortalecer o músculo, então vou treinar 2 horas por dia. Era o trabalho deles, então era o que eles faziam o dia todo, né? Então um certo trabalho até exaustivo também. E aí, para finalizar este capítulo, o 5º capítulo, o fracasso pode tornar você mais forte, ele cita, eu vou citar a seguinte frase dele: verdadeiros líderes precisam aprender com seus fracassos, usar as lições como motivação e não ter medo de tentar novamente ou de tomar a próxima decisão difícil. Por que ele fala isso? Porque você pode ser colocado à prova mais de uma vez na mesma situação, na mesma circunstância, né? Com pessoas diferentes, às vezes num contexto mais adverso ou não, e você precisa ficar firme, tornar-se forte, apesar das circunstâncias e ou das pessoas, continuar em frente. Então, usar as dificuldades, os obstáculos enquanto aprendizado, enquanto oportunidades, e as lições como motivação, né? Não ter medo de seguir em frente. Por quê? Ele vai falar lá, eu acho que é no último capítulo, que ele fala assim: não desistir não é uma opção, então nunca desista, né? Mas não vamos continuar com spoilers, senão eu antecipo aqui o fim do livro. E vamos para o capítulo 6. No capítulo 6, ele fala assim: o título do capítulo: você precisa ousar mais. E aí, então, se você quer mudar o mundo, atire-se ao obstáculo de cabeça. E parece uma incoerência, né? Como assim? Como assim eu vou me atirar ao obstáculo de cabeça? E aí vem de encontro com esse crescendo. Se o fracasso pode tornar você mais forte, se você já sabe que a vida não é justa e que você vai ter que seguir em frente, se o que importa é o tamanho do seu coração, e aí você tem que saber quem você é e saber que você não vai conseguir sozinho, você precisa de pessoas, de equipe, e que a sua tarefa diária, que você já começou o seu dia com a tarefa pronta, com a tarefa feita, quer dizer que basta ousar mais, desafiar-se mais, atirar-se aos obstáculos de cabeça, que você seguirá em frente, se tornará mais forte e será uma pessoa cada vez melhor. Então, vença a sua ansiedade, ou a sua incerteza, ou o que for que possa te travar, te paralisar,
e confie na sua própria capacidade de realizar determinada tarefa. Principalmente das tarefas que você sabe fazer, que você sabe fazer. E pior, que você sabe que você deve fazer. Então, ouse mais, não faça com que um obstáculo te paralise. Você já sabe fazer, você é competente, você sabe quem você é e você sabe que você precisa fazer. Então, faça, simplesmente faça. Assuma riscos geralmente calculados e bem planejados. Se é uma tarefa que exige, vamos dizer assim, que tem um grau de dificuldade maior, que exige mais cautela, que você precise calçar coisas e ou pessoas para que você possa realizar essa atividade, faça isso. Planeje. Programe, calcule, peça a opinião das pessoas, às vezes vai vir uma ideia para, né, você não ficar tão exposto assim, ou uma melhor forma de falar, ou o melhor momento de agir, entende? Então, organize, planeje essa situação mais complexa, mas faça, assuma riscos calculados, assuma riscos planejados e faça, porque você, ao ousar mais, vai conseguir aprender mais, vai se permitir vivenciar certas oportunidades que farão de você uma pessoa melhor e que farão com que você consiga ajudar as pessoas ao seu redor. E aí eu trago uma citação longa, mas eu não tive como dividir, não consegui, né, dividir e nem reduzir, tá? Vou citar ela completa para vocês, como está no livro, no capítulo 6, você precisa ousar mais. E aí o McRaven diz o seguinte pra gente: a vida é uma luta e a possibilidade de fracasso está sempre presente. Mas os que vivem com medo do fracasso, do sofrimento ou da vergonha nunca conquistarão seu pleno potencial. Medo é inimigo da vitória, da conquista e do sucesso. Isso é o que eu estou falando, tá? Vou voltar para a citação. Sem forçar os seus limites, sem, vez ou outra, se lançar sobre um obstáculo de cabeça, sem ousar, você nunca saberá o que seria verdadeiramente possível na sua vida. Então, na dúvida, faz. Na dúvida, fala. Busque o melhor jeito. Busque a melhor forma de falar, busque o melhor momento, tente programar, mas não adie eternamente aquilo que você sabe que você tem que fazer. Não deixe para depois o que você precisa fazer agora, né? Não pare de adiar e ouse mais. Force os seus limites, lance-se sobre um obstáculo de cabeça, ouse e saiba qual é o resultado daquilo. Se você vê que não foi exatamente aquilo que você esperava, reorganiza, arruma o que for possível, conserta o que der e vida que segue, bola para frente, né? Mas qualificando a nossa intenção, a gente vai estar buscando dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor sempre. Então, ouse sem medo. O medo paralisa. O medo não ajuda. O medo só é bom para nos fazer calçar para o nosso instinto de proteção, para a gente também não sair por aí fazendo loucuras desvairadamente. Então, é importante ter medo né, de acordo com o nosso instinto de proteção, mas jamais, nunca para nos paralisar. Não deixe com que isso aconteça. E aí, o capítulo 7, ele tem o seguinte tema, o seguinte título: Enfrente os tiranos. Enfrente os tiranos. Se você quer mudar o mundo, não fuja dos tubarões. E aí ele cita lá uma noite que eles tiveram lá, uma atividade onde eles tiveram que passar um período mar adentro, na escuridão, em meio aos tubarões, né? Que eles estavam buscando, se eu não me engano, um caça submarino, alguma coisa, não sei nem se não foi o relato de quando eles estavam lá em busca da prisão do Osama Bin Laden, mas enfim, não fuja dos tubarões, em frente.
tenha objetivos claros que lhe dê coragem o suficiente para enfrentar o mar aberto. Então, saiba por que você está fazendo determinada situação. E aí, aqui eu vou citar de novo o meme da corujinha, que várias pessoas já me ouviram falar. Tá com medo? Estufa o peito e vai com medo mesmo, entendeu? Então, tenha coragem, né, para enfrentar esse mar aberto, para enfrentar esse problema, para enfrentar essa situação, para enfrentar as pessoas, seja qual contexto for, mas tenha coragem para fazer isso e lembre-se do porquê você está fazendo isso. Não é sair que nem uma louca brigando com tudo e com todos ou se posicionando. Às vezes a gente escuta isso, mas eu preciso me posicionar, e a pessoa vive de intriga, entendeu? Não é isso. Mas saiba o porquê você está fazendo aquele posicionamento, o porquê você está enfrentando um mar aberto, o porquê você está enfrentando os tubarões. Quais são os tubarões da sua vida? Quais são os tubarões do seu dia a dia? Não deixe nada nem ninguém impedir o seu caminho. E muitas vezes as coisas ou pessoas que tentam impedir o nosso caminho são pessoas que nos amam, são pessoas que querem nos proteger. E frente a algo desconhecido ou algo que para eles não lhe faça sentido, eles tentam nos fazer, nos desviar ou nos paralisar também. Então, por isso que a gente tem que ter claro os nossos objetivos. Se for possível expor, explicar e quem tiver envolvido compreender, ótimo, é a melhor opção. Se não for ou se não for compreendido, não interessa. Cabe a você a responsabilidade de você fazer o que você sabe que tem que ser feito. Com coragem, podemos conquistar qualquer objetivo, qualquer. Com coragem, podemos desafiar e derrotar o mal. E aí, óbvio, ele fala, né, ele diz dessa forma dentro do conflito que ele está relatando ali, muitas vezes um contexto de guerra ou de busca ou luta por um inimigo dentro da atividade que eles teriam que fazer. E aí a citação dele é o seguinte: tiranos serão sempre iguais. São e serão sempre iguais. Ou seja, quem é ruim mesmo. Dificilmente vai mudar, tá? Tiranos são sempre iguais. Não importa onde estejam. Podem estar no pátio da escola, no local de trabalho ou governando um país por meio do terror. Falando lá dentro da realidade do contexto dele em 2014. Os tiranos prosperam onde há medo e intimação. Então, não deixamos com que essa intimidação se torne uma submissão da nossa parte pelo medo, através, né, do conflito ali e da insegurança que porventura a gente venha a ter, para que a gente não caia na mão dos tiranos, ou seja, para que nós consigamos enfrentar os tiranos. E como nós somos pessoas boas, ou estamos tentando ser pessoas boas e melhorar sempre, a gente vai bater de frente com essas pessoas e vamos sim enfrentar. De novo, como que a gente faz isso? Com clareza de objetivo, com clareza de intenção, com clareza de missão de vida, do que a gente tem que fazer, de saber o que tem que ser feito. Na vida, teremos que ser homens e mulheres de grande coragem. E essa coragem está dentro de nós. E aí o almirante fala assim: cave bem fundo e você vai encontrá-la em abundância. E aí, dentro do exemplo que ele traz aqui no livro, ele cita nessa questão de você encontrá-la em abundância, porque assim, a partir do momento em que você consegue enfrentar os tiranos, eles passam a te respeitar. Então, olha como muda de figura, ou muda vamos dizer assim, o jogo, né? Como vira o jogo. Então, enquanto você está ali na submissão, né? Na intimidação, vivendo através do medo, na manipulação, na chantagem, muitas vezes emocional de quem a gente ama, e você está cedendo a essa tirania, você
passa a ser conivente com aquela situação, com aquele contexto. A partir do momento em que o seu objetivo está claro, você se posiciona e muda essa relação, seja ela qual for, você vai encontrar coragem em abundância, ou seja, você vai conseguir manter, bancar o seu posicionamento ou fazê-lo mais vezes, se necessário, e você vai desenvolver esse processo de coragem e enfrentar os tiranos, muitas vezes ganhando o respeito deles, ou pelo menos tirando eles do seu redor, da sua convivência, da sua vida. E aí a gente vai para o capítulo 8. Mostre-se à altura da ocasião. Se você quer mudar o mundo, dê o seu melhor nos momentos mais sombrios. Teremos que dar o melhor de nós, superar os nossos medos, as nossas dúvidas e o nosso cansaço. Então, por pior que esteja a sua situação, o seu contexto, as pessoas envolvidas, o local, dê o seu melhor. Seja a melhor versão de si mesmo em tudo o que você fizer. Não é só na hora de conquistar aquele prêmio, não é só na hora de ganhar a promoção no trabalho, não é só na hora de comemorar o aniversário de casamento, não é só na hora de cuidar do filho doente. Em tudo que você fizer, faça e dê o seu melhor. Teremos que dar o melhor de nós, superar os nossos medos, superar as nossas dúvidas e superar os nossos cansaços. Não importam os problemas, deveremos completar a nossa missão. E aí ele, óbvio, né, tá dando um exemplo ali de um contexto que eles estão vivenciando, em que o objetivo é claro, eles sabem o que tem que fazer, sabem que vão ter desafios no meio do caminho e sabem que precisarão superar esses desafios. Desculpa, quase que saiu uma tosse aqui. Então, não importa quais são os problemas, dê o seu melhor, enfrente a situação e complete a missão. Em algum momento, todos nós enfrentaremos uma fase sombria na vida. Lembra, as dificuldades fazem parte, né, do nossa vida, dos nossos momentos. Alguma coisa que aniquile a nossa energia e nos faça duvidar do futuro. Quem já passou aqui por uma situação que, ou inesperada, ou até esperada, que talvez você pudesse ter sido ingênuo ou ingênuo de achar que aquilo poderia não acontecer, mas quem aqui já, né, nunca passou por uma situação que às vezes se decepcionou, às vezes deu o seu melhor e não teve o resultado esperado. Então, é possível que a gente passe dificuldades, né, ao longo da nossa vida. Nesse momento sombrio, mergulhe fundo dentro de si e dê o seu melhor. Então, independente do seu estado e independente das circunstâncias, dê o seu melhor sempre. Ai, Rê, mas o que eu posso fazer hoje é muito pouco. Que você faça esse muito pouco da melhor maneira que você souber fazer. Entendeu? Então, assim, é dar o seu melhor sempre, independente do contexto da circunstância. E aí nós vamos para o capítulo 9. Dê esperança às pessoas. Dê esperança às pessoas. Se você quer mudar o mundo, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. E aí eu vou relatar o exemplo que ele dá para ter essa frase do começo ali do capítulo, se você quer mudar o mundo. Comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. Então, o que ele relata? Que tem ali uma situação onde eles estão numa missão e eles estão, de fato, na lama ali, quase sem, né, conseguir respirar, tá aqui assim. E o que acontece? É proibido desistir. Quem sai, né, dessa missão da lama, já vou passar, Paulinha. Só vou terminar de relatar o fato aqui que eu já passo para vocês de novo, tá? Quem sai dessa missão, né, tá ali com a lama no pescoço e desiste, além de ser castigado, porque tudo a consequência de tudo que eles não completavam ali era castigo, né? Era o sofrimento a mais.
ou o empanado da areia, ou o circo, e aí tem várias analogias, né, pra gente falar. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Então, nessa situação da lama, o que que acontecia? Era comum o primeiro soldado desistir, sair, e aí quem já não estava mais aguentando, o que que fazia? Ia atrás, também desistia. E assim começava um monte de gente desistir, vendo o outro desistir também. Então, ele teve lá, passou por um momento, um exemplo, onde ele estava com um parceiro ali ao lado, o parceiro dele desistiu, soltou o braço dele, estava saindo, e aí uma outra pessoa, uma outra turma, ele começou a cantar. Um outro soldado, talvez no momento de desespero, começou a cantar. Cantar, ele até rechaça aqui, uma voz horrível, né, estridente e tal, mas a hora que ele começou a cantar, com lama até o pescoço, o que que aconteceu? Outros começaram a cantar e outros começaram a cantar cada vez mais forte, os superiores bravos, o que que eles estavam cantando naquele contexto adverso, e começou, ao invés de puxar um desistindo e os outros a saírem atrás, esse que começou a cantar puxou uma corrente contrária, começou a todos os que estavam ao seu redor cantar, a ponto do parceiro dele que estava saindo, né, tinha desistido, voltar cantando e conseguir ficar ali, terminar a prova, a tarefa, a atividade deles naquele mesmo momento. Então, se você quer mudar o mundo, comece a cantar quando estiver enfiado na lama até o pescoço. E aí eu lembro daquele ditado, quem canta seus males espanta, né? Então, por pior que seja o seu problema, por mais difícil que seja o contexto que você esteja passando, comece a cantar para tentar aliviar os sintomas. Aqui, Paulo, Arrume a Sua Cama, é o título do livro, tá? É a história de vida, né? De um pedaço da vida, na verdade, do almirante William H. McRaven. Pequenas atitudes que podem mudar a sua vida e talvez o mundo. Por isso que todo capítulo ele começa, se você quer mudar o mundo, tá? Então, tenha vontade inquebrantável de continuar diante das adversidades. Teve um problema? Tá com vergonha? Tá sofrendo? Tá triste? Tá o que você quiser tá ou estiver naquele momento? De nada, Paulinha. Tenha uma vontade inquebrantável de continuar em frente. Comece a cantar. Dê o seu melhor. Se vira, dá um jeito e supere aquele momento, supere aquela situação para ter um futuro melhor. Importante lição desse exemplo, desse aprendizado que ele cita nesse capítulo. A força de uma pessoa para unir o grupo, a força de uma pessoa para inspirar os que a cercam e lhes dar a esperança. Então você vê como uma atitude, uma diferença, né, numa situação ali pode salvar, dar esperança aos outros, pode inspirar as outras pessoas e juntos conseguirem superar aquele momento mais difícil junto. De nada, Paula. Ah, ela colocou aqui, ó, Paula, muito bom, uma live perfeita para o meu dia. Ai, obrigada, que bom, né? Esse é o objetivo da live, além de inspirar vocês, motivar vocês a lerem cada vez mais, a gente também poder trocar essa informação aí, quando vocês quiserem participar, e quanto mais vocês quiserem participar, serão sempre muito bem-vindos todos, com os questionamentos, com os exemplos, com os depoimentos, tá bom? E aí, o 9º capítulo, o título é Dê Esperança às Pessoas. Então, ele pega o gancho, né, do anterior. Opa, peraí que foi muito. Ele pega o gancho, né, do anterior para a gente lembrar, né, de tirar ali a cabeça, né, da lama, aprender a cantar quando a gente está na lama e dar esperança às pessoas, tá? Então, se alguém pode fazer, todos nós podemos, tá? Se alguém pode fazer, nós também podemos. Então, tudo aquilo que uma única pessoa conseguiu, seja um gênio da humanidade, seja um estranho, seja o nosso vizinho, um colega de trabalho, o que é possível fazer por uma pessoa é possível para todos os outros.
Pergunte-se sempre se as suas palavras farão alguma diferença no contexto em que proferi-las, tá? Então, pense antes de dizer, esse é o resumo, né, do que ele está colocando aqui. Lembre-se que amanhã será um dia melhor. Lembre-se que às vezes no calor das emoções você pode falar e fazer coisas que você não deveria, que você não gostaria, que você não queria. Respire fundo, acalme-se, espere passar este momento. Cante mentalmente, se você não puder cantar ali no ambiente onde você estiver, mas espere. Pergunte-se sempre se as suas palavras farão diferença no contexto em que você proferi-las, tá? Diga sempre que possível e procure que seja possível dizer palavras de simpatia e encorajamento diante as tragédias. Não é aquele eu avisei, eu sabia, eu falei, por que você não fez isso? Mas eu falei que era para fazer aquilo. Se você não puder falar palavras de compreensão, compaixão e esperança, não fale. É melhor calar-se. Neste momento é melhor calar-se. Porque às vezes a pessoa já está num momento difícil, já está triste com ela mesma, já está arrasada, já não sabe o que fazer e ao invés de ajudar, você vem proferindo palavras que não vão fazer a diferença. Pior, que muitas vezes podem piorar ainda mais a situação da pessoa, né? Então, quem aqui nunca passou por uma situação, viveu isso ou teve alguém próximo que viveu, por exemplo, sei lá, uma pessoa que adoeceu, estava lá triste ou, com dificuldade, pegou gripe e aí chega o amigo, chega a mãe, chega o filho, seja o marido ou a mulher. Eu falei, não era para tomar sorvete, não era para tomar friagem, não era para isso, para aquilo. A pessoa não está precisando do que não era para fazer, ela já sabe. Esperamos que aprendam-se as lições com os fracassos, as adversidades e os desafios da vida, né? Mas se não aprender, também não é responsabilidade nossa. O que a gente pode fazer? Ajudar no que for possível, sempre que possível, porque às vezes a pessoa ela é recorrente nas falhas e nos erros dela, e isso também não é responsabilidade nossa, né? O estado de cada um de nós é devido às nossas atitudes, às nossas decisões. Se elas forem mais assertivas, a tendência é que o nosso estado seja ou esteja melhor. Se elas forem mais errôneas ou menos assertivas, a tendência é que a gente esteja num estado pior. E aí, quem que pode mudar essa situação? Só e somente só cada um de nós. Nós é que podemos mudar a nossa situação e o nosso contexto. Mas você, enquanto terceiro, enquanto ouvinte, enquanto assistente, enquanto assistindo, a cena, a situação ou contexto, somente diga palavras de simpatia e encorajamento diante as tragédias. Ou então, cale-se. Desenvolva a capacidade de prosseguir não apenas para sobreviver, mas também para inspirar outras pessoas. Isso é o que ele quer dizer com dar esperança às outras pessoas, às pessoas. Não é prometer o falso, não é criar uma situação impossível, não é falar palavras vãs, ouvis, só para fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Não é viver no mundo de Poliana, é ter clareza, e a capacidade de prosseguir não só para sobreviver, mas de inspirar pessoas. De novo, saiba quem você é e por que você faz aquilo que você faz. E aí uma citação para finalizar o 9º capítulo: às vezes tudo o que é preciso é de uma pessoa que faça a diferença. E aí eu pergunto, será você essa pessoa? Pensa aí nos contextos onde você está. Será que é você essa pessoa? Eu estou injustiçada, todo mundo puxaram meu tapete, fui triste e tal. Qual diferença você vai fazer nesse contexto? Você vai se posicionar? Você vai conversar com a pessoa? Você vai continuar se vitimizando? Às vezes, tudo que é preciso é que uma pessoa faça a diferença. Quem é essa pessoa na sua vida? Eu prefiro que seja cada um de vocês, tá?
E aí entramos no último capítulo, já também caminhando para os 7 minutos finais da nossa live. Nunca, jamais desista. Esse é o tema, é o título do capítulo 10. Nunca, jamais desista. Se você quer mudar o mundo, nunca, jamais toque o sino. E aí o sino é um sino mesmo que eles tocavam lá quando eles desistiam, né, fracassavam na atividade ou na missão. Nunca desista. A vida constantemente nos coloca em situações em que desistir parece muito mais fácil do que seguir em frente. Se desistirem, vão se arrepender pelo resto da vida. Desistir não torna nada mais fácil. Forte, né? Esse capítulo 10 aí. Ele fala então que a vida é cheia de fases. Nós já sabemos disso, tá lá acho que no capítulo 2, né? A vida não é justa. Capítulo 4. A vida não é justa, a gente já sabe disso. A gente vai ter dificuldade, a gente vai fracassar, a gente vai errar muitas vezes. Não desista. A vida é cheia de fases difíceis, mas sempre há alguém em uma situação pior do que a nossa. Por isso que às vezes o voluntariado ajuda bastante, seja a área que for, né? Se enchermos os nossos dias com autopiedade, tristeza pela maneira como fomos tratados, lamentando a nossa sorte na vida, culpando alguém ou alguma coisa por nossas circunstâncias, a vida será longa e difícil. Se, por outro lado, nós nos recusarmos a desistir dos nossos sonhos, nos mantivermos firmes e fortes diante das adversidades, então a vida será o que fizermos dela e podemos fazê-la grandiosa. Então nós podemos tirar proveito da situação. Se você continua reclamando, né, culpando alguém ou alguma coisa por tudo aquilo que lhe acontece, nada vai mudar. Você precisa olhar para você mesma. Por mais que você esteja certo ou certa, às vezes a responsabilidade é de alguém mesmo. Foi alguém que fez alguma coisa errada, seja por má intenção, seja por descuido. Às vezes a ação é externa, mas o modo como você reage a essa ação e o modo como você permite ou deixa de permitir que aquela ação seja recorrente é que vai fazer a diferença na sua vida. Tá claro isso? Então não adianta reclamar do outro, de alguém, de uma situação, de um ambiente, de um objeto. Às vezes, a gente vê as pessoas brigando com as coisas, vocês já viram isso? Gente brigando com a televisão, gente brigando com o armário, com a porta, com o livro. É assim, quase beira a loucura, né? Para descontrair um pouco, entendeu? Então, assim, qual é o seu papel ali? Qual é a diferença que você vai fazer? Se você não está gostando, né, aquele velho ditado também, dos resultados que você está tendo, passe a fazer diferente. Quer dizer que você está agindo sempre da mesma forma. Então, faça a diferença, tá? Na sua vida, para então fazer a diferença na vida das outras pessoas. E aí, eu entro então para o último recado do Almirante para nós, né? A gente tem lá no final, tá? Eu falei os 10 capítulos, eu até marquei aqui, mas não vai dar tempo de ler. No final do livro, ó, aula inaugural da na Universidade do Texas. Então, ele cita aqui pra gente as 10 últimas folhas, 105 ao 118. Das 3 últimas folhas, ele traz exatamente o discurso que ele proferiu lá na aula inaugural e cada um dessa parte, né, do discurso é exatamente o que motivou cada um dos capítulos que ele escreveu, tá? E aí eu vou falar aqui uma coisa até que eu postei no feed quando eu postei o livro, que ele começa o discurso assim: o que começa aqui muda o mundo. Um americano médio vai conhecer 10 mil pessoas ao longo da vida, tá? Ao longo da sua vida. Ele falou americano porque ele estava na Universidade do Texas, né? Se cada um de vocês mudar a vida de 10 pessoas apenas, você vai conhecer ao longo da sua vida 10 mil pessoas. Se você mudar a vida de 10 pessoas apenas,
e cada uma dessas 10 pessoas replicarem isso, mudando, impactando positivamente a vida de outras 10 pessoas, em 5 gerações, 125 anos, nós teremos mudado a vida de 800 milhões de pessoas, tá? Então, eu penso que isso faz toda a diferença para a nossa vida, para quem nós queremos ser e para o impacto que nós queremos fazer ou ter, não só na nossa vida, como na vida de todas as pessoas. E por isso que então ele começa cada capítulo perguntando se você quer mudar o mundo. E aí eu finalizo a live com a citação dele, a seguinte citação, que é quase um resumo de todo o livro, né? Comece um dia com uma tarefa feita. Encontre alguém que o ajude a enfrentar a vida. Respeite todo mundo. Saiba que a vida não é justa e que muitas vezes você vai fracassar. Mas, se você assumir riscos, der um passo à frente quando os tempos forem duros, encarar os tiranos, ajudar os oprimidos e nunca desistir, se você fizer tudo isso, poderá mudar a sua vida para melhor e talvez o mundo. E aí, então, a gente finaliza a live pontualmente às 21 horas, agradecendo a vocês, tá? Obrigada, boa noite, José, seja bem-vindo. No final, volta lá pro IGTV, depois assiste desde o começo, tá bom? Beijo grande, a gente se encontra semana que vem, quinta-feira. Ótima semana, fim de semana a todos e até a semana que vem. Obrigada!